Hoje nós falaremos sobre o quarto episódio de Chainsaw Man e sobre o quinto episódio da terceira temporada de Mob Psycho 100. Vem comigo pra ver o que rolou nesses episódios e o que eu achei deles. Bora lá? E aí galera, meu nome é Gabriel Friz e você está no canal Sommelier de Animes. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. Desde o último vídeo nós temos 3 inscritos novos no canal. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. E caso você não seja inscrito, é muito fácil, é só clicar no botãozinho de se inscrever. E caso você já seja inscrito, também não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Eu faço vídeo todas as terças e sábados às 15 horas, então se você curtiu o conteúdo, é só ativar esse sininho para garantir que você vai estar recebendo a notificação toda vez que vídeo novo sair. E agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo! Começando então com o quarto episódio de Chainsaw Man. O episódio já começa mostrando um pouco mais do backstory da Power e de como ela foi amolecendo, se tornando um pouco mais humana, depois que ela adotou o gatinho pra ela, o Miauzinho, e começou a cuidar dele. Ela tem esse interesse natural já por sangue, mas que ela percebeu, conforme o tempo passava, que o sangue também era aconchegante, pois gerava calor. Aí ela acordou do sono dela e ela já tinha sido salva pelo Denji, que estava olhando pro rosto dela. Ela perguntou por que ele fez tudo aquilo, não precisou nem dizer uma única palavra. Apontou pros peitos dela, apontou pra própria mão, fazendo o gesto de agarrar. Simples, direto ao ponto. Até mesmo a Power conseguiu achar essa motivação extremamente idiota, mas mesmo assim ela pediu desculpa por ter enganado ele e que ela ia deixar sim ele apertar os peitos dela. O problema é que ela não conseguia se mexer mais, ela estava completamente imóvel no chão. O Denji foi comemorar ali que ele conseguiu finalmente os peitos dele, só que aí o demônio sanguessuga acabou arrancando o braço dele com um único golpe à distância, pois o demônio sanguessuga era companheiro do demônio morcego e ao saber que o morcego morreu, ela foi lá se vingar de quem o matou. Aí eles começaram uma batalha bem frenética também. O problema é que o Denji já não conseguia mais ativar o seu poder direito, porque ele já tinha gastado muito sangue na batalha contra o demônio morcego, então ele não podia fazer nada além de criar uma pequena motosserra na sua testa. Mesmo assim, em prol do seu sonho de agarrar os peitos, ele continuou firme e forte na luta, e a luta estava até que balanceada, ele estava conseguindo causar danos consideráveis no demônio sanguessuga, e o demônio sanguessuga também estava conseguindo causar danos consideráveis no Denji. Aí ele partiu para uma investida final ali contra o demônio sanguessuga, e acabou que o demônio sanguessuga perfurou o peito dele com um dos seus membros, quando o Aki fez um símbolo com a mão, englobando ali o demônio sanguessuga e chamou o demônio raposa para comê-lo. O que mostra que o Aki também tem um contrato ali com o demônio e também finalizou essa batalha com o demônio sanguessuga, e o Denji estava ali também completamente acabado, e a Power também não podia nem andar nem nada, e ele também trouxe alguns membros da associação pública junto com ele. Aí passou pro Denji já acordando no hospital, e o Denji então perguntando o que era aquele demônio que o Aki havia invocado. O Aki então explicou que ele fez um contrato com o demônio raposa, e o custo para invocar o demônio raposa seria que ele consumisse alguma das partes do seu corpo. Nesse caso, que foi uma utilização bem rápida do demônio, ele consumiu apenas um pouco da pele dos seus braços. E aí, como o Aki havia cortado uma maçãzinha ali para dar de comer pro Denji, o Denji foi estender a mão para pegar a maçã, só que o Aki tirou a maçã de perto e pediu para ele falar o que havia acontecido entre ele e a Power, porque segundo a investigação deles, tudo indicava que a Power havia traído o Denji. O Denji, porém, defendeu a Power porque ele entendeu, no fim, a motivação dela para ter feito o que ela fez, e aí o Aki desistiu de uma vez por todas e deixou ele comer a maçãzinha tranquilo e também soltou a Power quando ele saiu do quarto. Dali do hospital, então, o Aki foi até a máquina para reportar o que havia acontecido sobre os feitos do Denji e da Power, e acabou falando também que por não ter tido nenhuma morte e por eles terem feito um bom trabalho contra os 2 demônios que foram exterminados, eles não deveriam ser punidos. E aí a máquina concordou com o relatório dele e também concordou que não vai trazer nenhuma punição para eles. E aí o Aki foi para casa e mostrou um pouco ali da vida diária, tanto do Aki quanto do Denji. O Aki é responsável por todas as tarefas domésticas, mas o Denji também, como ele não incomoda, ele fica ali de boa enquanto o Aki faz as coisas pra ele. O problema, porém, é que do nada apareceu a Power na casa deles falando que ia morar ali a partir de hoje. Enquanto a Power estava conhecendo ali os cômodos da casa, o Aki recebeu uma ligação da máquina pedindo esse favorzinho pra ele de manter a Power acomodada na casa dele, igual ele fez com o Denji. O problema é que a Power é muito pior que o Denji, então ela não come legumes, ela não sabe usar o banheiro, ela não sabe tomar banho, então é quase como se fosse um troglodita entrando dentro da sua casa. O que deixou tanto o Aki quanto o Denji bravos, e é impressionante até mesmo o Denji, que vivia uma situação bem precária de vida, ficando bravo com a Power. Enquanto o Denji, inclusive, estava desentupindo a privada, depois da Power ter usado o trono, a Power entrou dentro do banheiro, fechou a porta e falou que ele podia finalmente apertar os peitos dela, e falou que ele tinha direito a 3 apertadas, e ela até se sentou ali na privada, super orgulhosa de si própria, e o Denji, então, em choque, que ele finalmente ia concluir um primeiro sonho que ele teve depois de ter entrado na associação, o que deixou ele num estado de êxtase completo. E aí acabou esse quarto episódio de Chainsaw Man. Bora então pro que eu achei do episódio.
episódio. Bom, deu pra perceber que até o fim desse episódio, o Denji conseguiu ganhar uma confiança relativamente boa ali da Power, apesar de ter traído no episódio passado, se arrependeu do que fez, porque viu que o Denji era bem leal ali aos seus colegas, e que realmente, apesar de ter umas motivações bem estranhas, não era uma pessoa ruim. Da mesma maneira, o Denji percebeu que a Power era uma pessoa boa, até porque ela tava fazendo aquilo pelo bem do gatinho dela, e não necessariamente pelo bem direto dela. Então dá pra ver um bom entendimento entre os dois, no que parece que vai ser uma boa amizade que vai florescer daqui pra frente. Deu pra ver também o comportamento sério demais do Aki, que por acaso é um contraste necessário pra botar o Denji e a Power na linha, até porque os dois são muito incompetentes no quesito profissional, então foi por pouco que eles também não fizeram mais uma vez uma burrada aí e talvez fossem expulsos mesmo da associação. De qualquer forma, foi um episódio novamente muito bem animado e não deixou de ter a comédia que o mangá de Chainsaw Man traz, porque apesar da história se levar a sério, sempre há momentos de comédia pra se descontrair no meio desse caos que rola constantemente em Chainsaw Man. E que agora então finalmente foi terminada aí esse mini arco aí de introdução da Power, já teve um pouco do seu backstory, um pouco da conclusão que ela chegou depois de conviver um pouco com seres vivos, e que agora finalmente vai integrar definitivamente, creio eu, ali a associação, formalizando-se como uma caçadora de demônios, apesar dela mesmo ser um demônio. Enquanto o Aki estava passando o relatório ali pra Máquina, que ele mencionou o fato de não existir nenhum pedaço do demônio arma em ambos os corpos do morcego e da sanguessuga que foram analisados. O que é interessante, não foi ainda introduzido quem é o demônio arma, qual a relevância dele no mundo de Chainsaw Man, mas já foi dado ali um pequeno preview do que tá pra vir pra frente, de um personagem que pode ser muito importante aí pro enredo de Chainsaw Man. Também foram apresentados outros personagens da associação que serão mais explorados no futuro, mas que primeiramente só foram apresentados ali pra dizerem que eles existem, creio eu, acho que eu não deixei passar nada de relevante no episódio mesmo. Então vamos ver como é que fica essa dinâmica aí da Power do Denji e do Aki, como que ele vai conseguir lidar com esses dois idiotas que todo mundo faz essa piada, mas realmente eles dividem o único neurônio que existe no cérebro dos dois. Boa sorte aí pro Aki. É isso por hoje, e vamos então pro quinto episódio da terceira temporada de Mob Psycho 100. Bom, o episódio de Mob já começou com o Mob entrando ali na árvore divina e durante todo o caminho dele até chegar até o centro ali da árvore, ele estava conversando ali com o Covinhas, ainda estava tentando manter a identidade de mestre do capacete psíquico, mas que na verdade o Mob em pouquíssimo tempo já percebeu que era o Covinhas e já fez ele tirar o disfarce e se mostrar como Covinhas mesmo, apesar de ele estar assumindo a forma física do mestre do capacete psíquico. O Covinhas estava a todo custo ali tentando convencer o Mob a se juntar a ele para eles dominarem o mundo com a religião, mas o Mob não estava nem um pouco interessado nisso. Até mesmo os aplausos que ele recebeu enquanto ele estava se dirigindo até a árvore era uma demonstração desse poder aí que o Covinhas estava cultivando por meio da adoração a essa árvore, mas o Mob realmente não está interessado em coisas falsas, como pessoas sendo controladas para fazerem isso, até porque o Covinhas utilizou partes da árvore divina ou contato físico direto com a árvore divina para transformar as pessoas em seguidores e fazer essa lavagem cerebral. As pessoas que remanescessem iam sucumbir à pressão social de fazer parte da religião, que eles inevitavelmente, uma hora ou outra, entrariam em contato com alguma das outras maneiras de manipulação dele e eles virariam então membros da seita. O plano do Covinhas não se limita apenas à cidade Tempero, ele quer realmente dominar o mundo inteiro com a religião dele, que ele vai se tornar o novo deus desse mundo. Mas o Mob, como ele já disse várias e várias vezes, ele nunca quis ser nada especial, ele sempre quis ser uma pessoa normal, então ele tá totalmente contra esse argumento aí do Covinhas e ele não consegue ser convencido de jeito nenhum. Então o jeito vai ter que ser lutando mesmo pra um subjugar o outro e impor a sua justiça. Eventualmente o Mob também encontra o Hanazawa ali, que foi derrotado pelo Covinhas e que também foi convertido a um membro da seita, e que depois do Mob ameaçar atacar o mestre do capacete psíquico ou até mesmo atacar a árvore divina, se enfureceu com o Mob e começou uma luta com ele. Mas o Hanazawa não tem a mínima chance contra o Mob, então o Mob só chegou lá e despachou ele, mesmo ele estando um pouquinho mais forte, pois ele recebeu um pouco do poder da árvore divina. Ele foi facilmente repelido ali pelo Mob e foi removido do campo de batalha, sobrando apenas o Mob e o Covinhas. O Covinhas tentava a todo custo dissimular o Mob, mostrando a maneira que ele enxerga o mundo e a solução, entre aspas, que ele está oferecendo para essas pessoas que acreditam na religião dele. Ele não está transformando ninguém em uma pessoa diferente, as pessoas continuam as mesmas, porém a sua fé é na religião do capacete psíquico. Então o Covinhas até mesmo usou o exemplo do irmão do Mob ou até mesmo do Reigen para tentar convencer ele para que a batalha não fosse necessária, mas de qualquer maneira o Mob não conseguia
conseguia deixar de ficar enfurecido com o Covinhas por causa dessa atitude totalmente egoísta dele, e ele começou também a expandir seu poder, pois ele estava chegando cada vez mais próximo do 100%. O problema, porém, era que a própria árvore divina estava absorvendo os poderes do mob conforme ele lutava e conforme ele demonstrava cada vez mais poder. E isso então, no longo prazo, daria vantagem pro Covinhas na batalha, mas mesmo assim o Covinhas não estava afim de batalha, ele estava afim de convencer o mob para resolver aquilo na paz, porque ele sabe que o mob é bem perigoso, e ele também sabe das fraquezas do mob por ter convivido por tanto tempo com ele, então ele quer derrotar ele no psicológico. O mob estava a todo momento pedindo pro Covinhas aparecer para eles conversarem cara a cara, até porque todas as manifestações do capacete psíquico não são o Covinhas de verdade, e quando o Covinhas apareceu de verdade, quando o mob aparentava estar sem mais nenhum poder, o Covinhas utilizou uma cartada ali na manga que ele tinha, que foi utilizar a Tsubomi como chantagem pro mob. Ele falou que em situações normais, o mob nunca conseguiria viver do lado da Tsubomi, pois a Tsubomi é uma mulher forte, que não se ajoelha pra ninguém, que tem as suas próprias convicções e segue o caminho que ela acha correto, porém até mesmo ela foi influenciada pela religião do capacete psíquico, mas caso ele se tornasse um dos deuses dessa religião juntamente com o Covinhas, ele com certeza conseguiria a Tsubomi pra ele conseguiria da maneira fácil. Isso enfureceu completamente o mob, e o poder dele começou a aumentar cada vez mais, pois a porcentagem que faltava pra chegar ao 100% dele já estava baixíssima, ele já estava chegando próximo dos seus 95, 96%, então ele começou a liberar mais poder e a repelir completamente os ataques do Covinhas e até mesmo a própria existência dele, que havia se materializado na forma de espírito. Mesmo assim, o mob estava ainda tendo o poder dele sugado, então ele não estava conseguindo lutar direito, e o Covinhas se materializou na forma de deus dele e começou a espancar o mob para ver se ele desistia por meio da violência. O mob não estava mais conseguindo reagir, mas ainda assim ele é muito resistente, então ele começou a tomar várias e várias porradas do Covinhas, enquanto o Covinhas lançava aí seu monólogo para tentar convencer o mob, até que o mob levanta e fala uma única frase ali pro Covinhas, que é de que ele não é assim. Ele não tá agindo da maneira que ele costuma agir, e que ele não é assim, e que ele não vai aceitar que o Covinhas seja dessa maneira, porque ele não tá sendo ele mesmo. E o Covinhas ficou extremamente bravo com isso, porque esse é o desejo que ele tava nutrindo desde a existência dele como espírito, que era de dominar o mundo, e que ele finalmente tá conseguindo pôr o plano em prática. Então é como se o mob estivesse desprezando o sonho dele, então ele usou um ataque capaz de matar qualquer pessoa para tentar atacar o mob, mas aí ele percebeu logo depois que ele exagerou, ele não tinha objetivo nenhum matar o mob, acabou que o mob absorveu o ataque do Covinhas e chegou no 99%. Ele estava muito próximo de liberar todo o seu poder, e isso fez até mesmo o Covinhas ficar com medo do que estava por vir. E aí o mob perguntou de maneira extremamente sincera ali pro Covinhas como que ele realmente se sente com relação a tudo isso. E aí o Covinhas, com muito ressentimento em prol do seu sonho, falou que o mob não era nada mais do que um degrau pro Covinhas chegar onde ele queria. E então o mob perguntou pro Covinhas se aquilo era um adeus, e o Covinhas partiu pra cima dele. No instante que o Covinhas foi atacar o mob, então, ele percebeu que o mob estava com uma camiseta de macaco, e ele achou extremamente sem graça, e ele até comentou que a camisa do mob era extremamente sem graça, e isso foi o suficiente para fazer o mob liberar 100% do seu poder. E aí acabou de fato esse quinto episódio da terceira temporada de Mob Psycho 100. Bora então porque eu achei do episódio. É realmente triste quando acontecem disputas desse tipo, em que o ego das pessoas está em jogo. No caso, é exatamente o que aconteceu entre o mob e o Covinhas, que o Covinhas está abrindo mão da sua amizade para nutrir esse ego que ele tem de se tornar um deus, que ele sempre teve, na verdade, que é uma ambição dele de muito tempo atrás, e que por ele ter se juntado com o mob, agora é possível de realizar, mas que talvez ele tenha que sacrificar essa amizade no caminho. Então não dá pra saber que caminho o Covinhas vai trilhar daqui pra frente, se ele realmente vai abandonar essa amizade e trilhar esse caminho de se tornar um deus, ou ele vai desistir no caminho e perceber que a amizade é muito mais valiosa do que a jornada em si. Aí vai ficar pro próximo episódio mesmo, ver se ele vai tomar essa decisão de verdade de bater no mob. Mas uma coisa é certa, ele vai tomar retribuição divina por ter chamado o mob de brega, pois foi o suficiente pra deixar ele com 100% de poder. E eu duvido que o Covinhas é páreo pra alguém que nem o mob com 100%, mesmo absorvendo o poder de todo mundo por meio da árvore divina. Duvido que ele vai ter alguma chance contra o mob, até porque já mostrou várias vezes o mob utilizando 100%. Ao longo dessas temporadas não teve ninguém capaz de pará-lo, até porque o anime não é sobre o mob utilizar o seu poder, e sim sobre o mob aprendendo a viver a sua vida. Então realmente as lutas são algo secundário, tem sempre algo maior em jogo nas lutas do que a luta em si, tanto que é o caso aqui, o mob não quer de jeito nenhum machucar o Covinhas, só que o Covinhas está induzindo o mob a lutar, então realmente não existe caminho mais fácil nesse cenário. Eu cheguei a ver o preview ali de poucos segundos do próximo episódio, e mostra ali que talvez o Covinhas não seja o grande vilão da história, pois pode ser que o Covinhas tenha criado uma nova personalidade para essa árvore divina, e talvez não seja mais ele quem esteja sob o controle da forma física do capacete psíquico. Pode ser que esse ego condensado do Covinhas, juntamente com todo esse poder que está sendo enviado para a árvore, haja criado uma entidade que representa
representa a própria árvore e não o Covinhas, que esteja então interessado em expandir essa religião e talvez então o Covinhas se una com o mob para fazer essa última batalha contra essa nova entidade que surgiu aí, pelo visto nessa preview. Novamente é só uma hipótese minha, da mesma maneira que eu venho fazendo hipóteses desde o primeiro episódio dessa terceira temporada de Mob, mas que pelo preview parece realmente bem provável que o Covinhas tenha deixado o negócio fugir tanto de controle que uma nova entidade nasceu da própria árvore divina para representá-la, mas aí a gente vai ter que ter essa confirmação no próximo episódio, porque nesse não teve nenhuma dica sobre o que pode acontecer no episódio que vem, exceto o fato do Mob estar com 100% de poder, que vai ter uma luta das boas no próximo episódio, com certeza. Eu também achei muito interessante a diferença de perspectiva, tanto do Covinhas quanto do Mob, até porque o Covinhas não estava agindo como se fosse ele mesmo, ele estava tentando se convencer de que ele era outra pessoa, então para isso ele ficava macetando essas informações pro Mob, mesmo sabendo que o Mob não aceitaria, só para tentar convencer a si próprio de que ele estava fazendo a coisa certa, mesmo sabendo que não estava. Como ele tinha essa aspiração muito antes de conhecer o Mob, ele ainda não aceita que ele mudou para melhor e ele quer retomar essa essência egóica aí que ele tinha desde quando ele surgiu aí como espírito. Novamente, foi um excelente episódio de Mob. Como eu já disse pra vocês, eu tô extremamente ansioso pro Mob utilizar esse 100%, porque toda vez que vem um 100% do Mob, é uma animação de outro patamar, assim, e considerando todo o contexto desse arco, creio que vai ser ainda melhor, pois não é apenas uma animação bem feita, todas as batalhas têm um contexto pra existir, e a batalha do episódio que vem é muito importante pra história de Mob. No mais, é isso por hoje. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam dos episódios aqui na aba dos comentários. Eu vou estar interagindo, eu vou estar respondendo vocês, então fiquem tranquilos, fiquem à vontade para comentar o que vocês quiserem aqui na aba. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!